Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para quem não sabe, o livro de Levítico é um livro que enfatiza muitas leis. É um livro que Deus ensina o povo como cultuá-lo, como obedecê-lo, como santificá-lo. Inclusive, o tema do livro de Levítico é santificação. É um livro que Deus deu para Moisés, é um manual de Deus para o povo que estava recém-liberto da escravidão do Egito. Porém, queridos, eu quero falar sobre somente este texto. O contexto diz que Deus deu ordem a Moisés para limpar o altar e o altar não podia ficar apagado. Ele tinha que ter fogo 24 horas. Era uma ordem de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero dizer para vocês que o fogo, ele é empregado por Deus para simbolizar muitas coisas. Proteção divina, justiça, vingança. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que o fogo foi usado por Deus por muitas vezes. Deus falou com Moisés dentro do fogo. Deus usou o fogo para destruir Sodoma e Gomorra. Deus usou tochas de fogo através de Sansão para colocar fogo no arraial dos filisteus. O fogo está presente em toda a Bíblia. Foi através do fogo que Elias, o profeta Elias, enfrentou os profetas de Baal e eles foram desbaratados. O fogo está presente desde os primórdios. Queridos, foi com fogo que Deus batizou os discípulos no dia de Pentecostes. Enfim, o fogo de Deus está aqui esta noite e ele começa no altar. O fogo de Deus começa a arder no altar. Amém, queridos? É claro que o altar é o nosso coração. E nesta noite ninguém vai sair daqui com frieza espiritual. Você não pode conformar da maneira que você está vivendo. Você precisa sempre estar buscando a Deus novas experiências, subindo cada vez mais, porque o Espírito Santo foi derramado sem medida sobre nós. Nós precisamos ser caçadores de Deus. Queridos, altar sem fogo não é altar. Nós sabemos que Abel, ele preparou o altar, ele usou fogo. Noé também usou fogo. Enfim, altar fala de concerto, fala de sacrifício, fala de fogo. E nesta noite nós vamos falar de fogo. E você pode ter certeza que você vai ser tocado, já está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. O fogo arderá sobre o altar. Que fogo? Claro que aqui no texto é um fogo natural, simbolizando muitas coisas. Mas nesta noite eu quero falar sobre uns tipos de fogo que existem por aí. Primeiro fogo que nós conhecemos é o fogo natural. Esse fogo natural é o fogo que nós precisamos e dependemos dele para nos aquecer, para nos alimentar. Sabia disso? Porque sem fogo, irmãos, imagine se tirasse o fogo do mundo por apenas 2 semanas. Olha, seria uma putrefação terrível de carnes perdendo e tanta coisa acontecendo. Porque o fogo, ele nos ajuda em todas as maneiras. É um fogo natural que nem precisa entrar em detalhe. O segundo fogo que existe é o fogo fato. É a inflamação espontânea de gases emanados nas sepulturas e de pântanos. Interessante que até no pântanos você encontra fogo fato. O terceiro fogo que eu quero falar nesta noite é o fogo de palha. Crente, fogo de palha. Crente que só vive na emoção. O fogo de palha é aquele emocionalismo histérico, evangelho só de empolgação. Porque tem crente que tem fogo de palha. Quando a Bíblia fala o fogo arderá continuamente sobre o altar, se for fogo de palha, vai ficar difícil, porque o fogo de palha, com a mesma força que ele sobe, a mesma força ele desce. É o crente elevador. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. O crente fogo de palha não tem responsabilidade com a obra de Deus. O crente fogo de palha não tem compromisso. Eu sei que eu já conheci muito crente fogo de
palha. Quando você olha para ele, ele está todo entusiasmado e você pensa, agora a coisa vai fluir, agora ele vai trabalhar na obra de Deus, agora a coisa funciona. Quando você pensa que ele está subindo, ele está descendo, porque o crente fogo de palha, queridos, qualquer probleminha, qualquer ventinho, apaga o crente fogo de palha. Nem precisa de um ventão, porque a sua casa está edificada onde? Na areia. Qualquer probleminha, ele sai da igreja. Quarto fogo, é o fogo artificial. Parece, mas não é. O fogo artificial, ele engana muitas pessoas. Quem sabe você já foi enganado por muitos pregadores que têm fogo artificial. De longe parece. É como reluz, mas não é ouro. A Bíblia conta uma história que o apóstolo Paulo chegou em um certo local e começou a pregar. Essa história está em Atos capítulo 16, versículo 16 a 18. Ele e os seus companheiros começaram a pregar a palavra de Deus. De repente, a Bíblia diz que apareceu uma moça possessa, estava endemoniada. Queridos, e aquela moça, o demônio não havia manifestado nela não. Ela começou a acompanhar o apóstolo Paulo e dizia assim, olha gente, eles estão anunciando a salvação. A mulher ficava no meio do povo e Paulo pensava que ela era crente. E isso aconteceu por muitos dias. Olha, nós que somos servos de Deus, a gente pode até ser enganado por algum tempo, mas depois a verdade vem, porque a Bíblia diz que o servo de Deus nunca fica enganado, amém? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Então, queridos, a Bíblia fala que isso sucedeu por muitos dias. A moça estava no meio do povo, dando glória a Deus, aleluia, e ela cantava, quem sabe pegava o violão e cantava também, e acompanhando o pessoal. Só que um dia Paulo teve discernimento e ele expulsou o demônio que estava naquela moça, porque era fogo artificial. Parecia, mas não era. São trovões sem chuva, árvores sem fruto, como está registrado no livro de Judas. Quero dizer para vocês também que no ano de 1986 eu trouxe até um livro, e se você ainda não leu este livro, você deveria ler. Queridos, apareceu um grande pregador, o nome dele eu posso dizer porque está aqui na capa do livro. Eu gosto muito desse escritor, Paulo Romeiro. Ele escreveu este livro, Evangélicos em Crise, e um outro livro também ele escreveu. Ele conta a história de um camarada, eu vou até ler a página para vocês. O nome dele é Pira Popov. E esse camarada, no afã de conquistar grandes multidões, sabe o que ele fez? Ele foi longe demais, queridos. E a história diz que ele deslumbrava as multidões em suas cruzadas pelos Estados Unidos, dando a entender que os milagres e revelações aconteciam através do conhecimento, através do poder do Espírito Santo. Este homem vivia um fogo artificial, um evangelho artificial, e a reunião lotava. Em suas cruzadas, queridos, as pessoas tinham que chegar cedo para ver os milagres acontecendo. Acontece que isso não durou por muito tempo. Um dia a sua máscara caiu, porque a verdade, ela é a confirmação da realidade. Tudo que é artificial um dia cai por terra. Tudo que é mentira, tudo que é enganoso, tudo que tem falcatrua, um dia vai cair por terra, porque o nosso Deus é aquele que não deixa ninguém escarnecer da sua palavra, amém, queridos? Esse camarada foi desmascarado quando um grupo de pessoas começaram a desconfiar por causa de tanto poder espiritual que ele realizava. Olha bem, e durante uma cruzada, um grupo aproximou-se dele e conseguiu ver um aparelho pequenino no seu ouvido. E sabe o que eles fizeram? E não demorou muito, o grupo, munido de equipamentos eletrônicos, interceptou a comunicação entre este pastor de meia tigela, Pira Popov, e sua esposa Elizabeth. Esta mulher, ela pegava as informações, queridos. A sua esposa, e juntamente com a sua equipe, pegava todas as informações antes do culto começar, e ela passava as informações para este pastor, e ele fazia os revelamentos. Para mim não era revelação, revelamento, não era profecia, mas era profetada, e graças a Deus, a sua máscara caiu. Fogo artificial. Fogo artificial
É um fogo que parece, mas não é. Mas eu louvo a Deus, porque aonde existe o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que lê a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, não será enganado. Pode até ser por um período de tempo,